Boa noite, seja bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013. Hoje o nosso convidado é Eduardo Pereira, candidato pelo Bloco de Esquerda à autarquia de Vila Nova de Gaia. Eduardo, obrigada pela presença aqui neste Autárquicas 2013. Começo por lhe perguntar como é que vai contrariar os resultados de 2009, onde o Bloco não chegou aos 5.000 votos. Bom, nós apresentamos-nos nestas eleições, devo dizer, com a maior das ambições. A ambição de contribuir para as mudanças que, de facto, podem fazer a diferença na vida dos gaienses. Mudar a política para mudar a vida em Vila Nova de Gaia é essa a medida da nossa ambição e acreditamos que vai ser essa a medida da nossa vitória. Esta é uma candidatura que nasce da esquerda e que é aberta a todos e todas os gaenses e as gaenses que se revejam em propostas tão limpas como estas, como um plano local de apoio à criação de emprego. Já lá vamos às propostas mais à frente. Para responder à sua questão, é desta forma, é com propostas dirigidas, com propostas dirigidas diretamente aos problemas dos gaenses, que julgamos que a atual maioria, neste momento, já não tem condições de enfrentar. Acha que, de alguma forma, a coligação PSD-CDS que vai enfrentar as próximas autárquicas está fragilizada? Repare, Gaia chega a estas eleições ao cabo de um longo ciclo político dominado pela coligação PSD-CDS. Se num primeiro momento puderam fazer algumas transformações importantes em Gaia, curiosamente, deixe-me dizer, essa oportunidade foi-lhes dada sobretudo pela inação dos executivos anteriores do Partido Socialista, ou seja, como é que se compreende que Gaia chegasse ao final do século XX sem rede de saneamento, por exemplo. Mas esse ciclo passou, a fase dessa obra mais pesada, digamos assim, passou, e de facto os últimos 4 anos mostraram de uma forma evidente que esta coligação PSD-CDS não tem resposta para aqueles que são hoje os principais problemas de Gaia, que são o desemprego, que são a necessidade de fazer uma reabilitação urbana dirigida para aqueles que necessitam, de facto, de habitação e que não conseguem fazer face às exigências de mercado, enfim, que são a necessidade até de uma responsabilidade, de uma nova noção de responsabilidade financeira por parte da Câmara. Para tudo isso, esta coligação PSD-CDS já mostrou que não tem resposta. É um esgotamento de um fim de ciclo político e portanto, julgo que sim, que está fragilizado. Aliás, o candidato que a coligação PSD-CDS apresenta em Vila Nova de Gaia, francamente, julgo que não merece a credibilidade dos gaenses. Repare, é alguém... Considera uma terceira escolha mesmo para Vila Nova de Gaia? Não Carlos é uma terceira Abreu escolha, é uma 4ª ou 5ª escolha, depois de Marco António, depois de Firmino Pereira, depois de Guilherme Aguiar, enfim, uma série deles. Não é a terceira escolha, mas o problema não é esse. O problema é ser alguém que aparece em Gaia sob o peso de ser um fervoroso apoiante do atual governo. Aliás, era esse o papel que lhe cabe enquanto vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Atual governo que tem tido políticas, como sabemos, muito negativas para os portugueses em geral. Este governo apostou no empobrecimento do país, apostou no empobrecimento dos portugueses. É essa a sua grande aposta estratégica. Mas, em particular, para Gaia. Por exemplo, é chocante a forma assintosa como este governo tem tratado Vila Nova de Gaia, por exemplo, em matéria de equipamentos de saúde. O governo recusa-se a construir o novo hospital que tanta falta faz e que já foi prometido tantas vezes aos gaenses e que o atual Presidente de Câmara, curiosamente, deixou de reivindicar a partir do momento em que o governo do país passou a ser dominado pelo PSD, mas de facto faz muita falta. O centro hospitalar poderia ser candidatado ao próximo quadro estratégico da União, aos próximos fundos 2014-2020? Eu estou em crer que sim. Vamos lá ver, o próximo período de programação financeira ainda não tem regulamentos aprovados, mas mal seria que um investimento
financiamento estruturante desses não pudesse beneficiar desse tipo de financiamento, com certeza que sim. Mas não é só o hospital. Gaia tem absoluta necessidade de 2 centros de saúde, o Centro de Saúde de Vila de Andorinho e o Centro de Saúde da Madalena, que também estão prometidos há muitos anos, têm terrenos disponíveis para tal, o Governo recusa-se em construí-los, o Governo recusa-se a abrir o Centro de Reabilitação do Norte, em Valadares, no qual foram investidos 40 milhões de euros e que está parado. O Governo encerrou o Centro de Atendimento a Toxicodependentes que existia em Vila Nova de Gaia, em Vila de Paraíso. Repare, o Carlos Abreu Amorim é alguém que apoia o governo mais centralista que Portugal já teve e que vem para Gaia dizer que vai combater o centralismo. É alguém que, na Assembleia da República, aprovou a fusão de freguesias sem dar às populações a possibilidade de serem ouvidas e que agora diz que uma eventual fusão entre Porto e Gaia, por ele nem pensar em fazer tal sem um referendo. É alguém que, julgo, francamente, não merece, não tem qualquer tipo de credibilidade junto dos gaenses, porque se deixa enredar por culpa própria, porque se deixa enredar nestas contradições insanáveis. Eduardo Pereira, já tem o seu programa eleitoral desenhado neste momento? O programa eleitoral do Bloco de Esquerda não está ainda concluído, mas com certeza que já podemos anunciar algumas das nossas principais propostas, com certeza que sim. E quais são as principais apostas para o município? Olha, nós entendemos que a prioridade tem que ser enfrentar a crise social. A crise económica e social que vivemos em Portugal é mais grave que as pessoas da minha geração, e algumas até mais velhas, alguma vez viveram. E ela em Vila Nova de Gaia faz sentido de forma particularmente acentuada. Quero dizer-lhe que nós temos em Vila Nova de Gaia mais de 33 mil desempregados. 23% Sim, uma taxa de desemprego de 22, qualquer coisa por cento. Essa taxa de desemprego do município, muito acima da média nacional ou da média da região norte. O número de desempregados em Gaia, desde as últimas autárquicas, cresceu de cerca de 31% em menos de 4 anos. Ou seja, a cada ano que passa, o número de desempregados em Gaia, em média, aumenta em mais de 2 mil desempregados. Tem um acréscimo anual superior a 2 mil desempregados. Como é que se coloca o travão no desemprego? Isto significa que a crise social em Gaia está muito próximo de se transformar numa crise humanitária de graves proporções. E atender a essa crise é a nossa primeira prioridade. Desde logo com um conjunto de apoios sociais dirigido particularmente àqueles que são as principais vítimas da crise, e destaco aqueles muitos desempregados que já não beneficiam de qualquer tipo de apoio e que têm que ser apoiados por parte do município. Propomos a construção de uma rede de equipamentos municipais que não existe em Gaia, equipamentos municipais de apoio à infância e de apoio à terceira idade. Propomos a criação de um escalão mínimo gratuito no consumo de água, porque a água é essencial, é fundamental à vida e temos que assegurar esse mínimo de que as pessoas necessitam. Propomos assumir o compromisso de que a Câmara não proceda ao corte de água nem mova processo de despejo a famílias em situação de carência económica devido à crise económica, mas entendemos também que de facto isto não basta. É necessário combater a crise também pelo lado da criação do emprego, também pelo lado da dinamização da atividade económica. Essas medidas que me falou até agora serão para estancar esta calamidade social de que me fala, mas certo? E é preciso avançar e é preciso responder à questão que me colocou. Claro que sim. Como é que se estanca o desemprego? A nossa proposta é a definição de um plano local de apoio à criação de emprego como uma plataforma colaborativa envolvendo a Câmara, envolvendo o município, a administração local, portanto, envolvendo a administração central através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, envolvendo as empresas do Conselho, em particular as PMEs, e envolvendo as instituições formadoras. Com base nestes 4 pilares, município, Instituto de Emprego, empresas e instituições formadoras, uma plataforma colaborativa de apoio à criação de emprego. Repare, não há nenhuma razão para que as políticas ativas de emprego tenham que ser definidas de modo uniforme
para todo o território nacional. Porquê é que há de ser assim? Porquê é que há de ser assim quando as situações são tão distintas? Situações extraordinárias necessitam de respostas extraordinárias e Gaia vive uma situação extraordinária de desemprego. Cabe à Câmara, nós não podemos aceitar que a Câmara, como tem feito ao longo destes anos, continue a sacudir a água do seu capote dizendo que a responsabilidade é apenas do Governo. Não. A Câmara tem que se envolver e tem que exigir do Governo que colabore com a Câmara na definição de políticas locais para as quais a Câmara deve assegurar também um reforço de verba. E dessa forma poderemos ter um pacote de políticas ativas de emprego distinto para a Gaia daquele que acontece noutras regiões do país menos afetadas pelo desemprego e que permita, de facto, combater o desemprego. Também pela reabilitação urbana. Nós temos em Gaia... Gerando emprego para, por exemplo, as construtoras locais e tudo que vem e não só gerando adjacente. Emprego. Repare, nós temos em Gaia cerca de 3 mil edifícios que foram classificados agora no recente recenseamento da população e da habitação, cerca de 3 mil edifícios que foram classificados como estando muito degradados ou a necessitar de grandes reparações. São edifícios, na sua esmagadora maioria, que estão devolutos, que estão abandonados. Em que área um pouco por todo o Conselho, um pouco por todo o Conselho, mas concentrados sobretudo no centro histórico, na freguesia de Santa Marinha, também na freguesia de Oliveira do Douro. Como dizia, é necessário que esses edifícios recuperem a sua função social, que é a função da habitação. A Câmara pode ajudar, naturalmente, desde logo descendo o IMI e concedendo isenções em algumas taxas urbanísticas, mas mais do que isso, a Câmara pode envolver-se diretamente. A Câmara pode fazer reverter, adquirir para o domínio público municipal, portanto, para o património municipal, alguns destes edifícios e reabilitá-los por conta própria. Seja para realojamentos de emergência, no âmbito da habitação social, seja para dinamizar um mercado social de arrendamento que seja de facto social, ou seja, que permita de facto rendas ao alcance das pessoas. Desta forma, recuperando estes edifícios, a Câmara faz reabilitação urbana, melhora a qualidade do espaço urbano, a Câmara promove emprego e a Câmara promove inclusão social, que são coisas que tanta falta fazem em Gaia e das quais esta Câmara tem estado tão aliada. Eduardo, quando pensamos em Vila Nova de Gaia, geralmente pensamos numa coisa que é a dívida do município, que rondará os 400 milhões de euros. De que forma é que se herdar esta dívida, de que forma é que esta dívida pode ser combatida, no seu entender? Bom, a Câmara irá, por estes dias, aprovar a conta de gerência de 2012, que irá dentro de alguns dias ser apreciada na Assembleia Municipal. Peço desculpa. E então sim será a altura para fazermos um juízo mais atualizado sobre a situação financeira da Câmara. De qualquer forma... Ou seja, esta dívida pode já ter diminuído? Não creio que tenha diminuído muito significativamente. De qualquer forma, quero dizer que essa é de facto uma situação que nos preocupa muito. Não só pelo valor contabilístico do endividamento da Câmara, como também pelo conjunto de contratos que a Câmara subscreveu e que comprometem a ação do município durante vários anos. Julgo que fazer o levantamento dessas situações todas terá que ser uma das prioridades, uma das primeiras tarefas de um futuro Executivo Municipal. Em todo o caso, há aspectos da atuação da Câmara ao longo dos últimos anos que não correspondem àquilo que nós entendemos que deve ser uma noção de responsabilidade financeira. Está a falar de obras faraónicas? Estou a falar, por exemplo, dos lucros das águas de Gaia. São algo que ofende os gaienses. Os gaienses são confrontados com uma fatura de água que é muito elevada, sobretudo para os componentes de saneamento e de resíduos. Nós entendemos que são hipócritas as promessas de redução da fatura da água avançadas quer pelo PSD, quer pelo PS, e são hipócritas pelo seguinte: queria recordar que a rede de saneamento de Vila Nova de Gaia foi vendida pela Câmara. Foi vendida pela Câmara a uma empresa multimunicipal que é a Cimedouro. Essa venda ocorreu em outubro de 2010.
Essa venda garantiu à Câmara uma receita de 62 milhões de euros. 62 milhões de euros, dos quais 23 milhões de euros para compensação tarifária. Isto porquê? Porque a tarifa que a Cimedouro cobra à Câmara de Vila Nova de Gaia pelo saneamento é superior ao custo que a Câmara suportava quando essa tarefa era feita diretamente pelas Águas de Gaia. E, portanto, há aqui um diferencial tarifário e, para compensar isso, a Câmara recebeu, quando da venda, uma verba especificamente para esse efeito, uma verba de 23 milhões de euros. Isto foi 23 milhões de euros pagos em 10 prestações anuais, iniciadas logo em 2010. Isto foi em outubro de 2010. Pois em novembro, no mês seguinte, no mês imediatamente a seguir, a Câmara Municipal, apesar de ter recebido uma verba para compensar dessa diferença tarifária, mesmo assim sentiu-se na necessidade, ou melhor, sentiu-se no direito de duplicar as tarifas de saneamento que cobra aos gaenses. Uma atuação enfim, que repudiamos completamente, quer dizer, que nos parece até mesmo desonesta, mas de facto o pretexto para estes aumentos, e pior ainda está para vir, é que o contrato de venda da rede de saneamento à Cimedouro prevê novos aumentos a partir de 2015. O contrato de venda prevê que entre 2015 e 2020 a tarifa cobrada pelo saneamento tenha novo agravamento de cerca de 25%. Ainda pode ser revertido estes contratos que as autarquias fazem? Como digo, essa é uma situação que o próximo Executivo Municipal terá que avaliar e, quanto a nós, terá que avaliar com muito cuidado. Mas, de facto, quer dizer, tudo isto nasce de um negócio, esse negócio da venda da rede de saneamento, que foi aprovado não só pela maioria PSD-CDS, como também pelo Partido Socialista. E, portanto, virem agora dizer que querem descer as taxas de saneamento, francamente, parece-nos uma atitude hipócrita que não pode convencer os gaenses. Mas, em termos de responsabilidade financeira, queria dar-lhe outro exemplo. Queria dizer o seguinte: ao longo de 11 anos, entre 2002 e 2012, a Câmara pagou quase 30 milhões de euros que saíram do orçamento municipal para uma entidade que se chama Fundação Porto Gaia. Esta fundação tem como única atividade gerir o Centro de Estágio do Olival Costuma. Centro de Estágio do Olival Costuma, que é utilizado, vamos dizer, quase exclusivamente, não é uma equipa qualquer, é uma equipa profissional. Uma equipa profissional que tem, aliás, um orçamento muito superior, um orçamento anual muito superior ao do município de Vila Nova de Gaia. E nós entendemos que isto não cabe nas funções da Câmara. Nós achamos que a Câmara, o município deve ter uma política desportiva, de apoio, uma política municipal de apoio à prática desportiva dos gaenses e, sobretudo, à formação desportiva dos jovens, mas isso não significa de forma nenhuma retirar tanto dinheiro, quase 30 milhões de euros, ao orçamento municipal para enterrar no apoio à atividade de uma empresa profissional, porque é um equipamento, foi uma verba despendida e é um equipamento do qual os gaenses em nada beneficiam, do qual os jovens de Gaia que querem praticar desporto em nada beneficiam. É um outro exemplo contra nós muito significativo de irresponsabilidade financeira por parte da Câmara. Eduardo, temos que avançar. Quais os pelouros que assumiria na Câmara se ganhar as próximas autárquicas? Bom, o Bloco de Esquerda terá nas próximas autárquicas a força que os eleitores de Gaia lhe queiram dar, naturalmente. Não pode ser de outra forma, quer dizer, não há vencedores antecipados, não há vereadores antecipados, não há mandatos antecipados. Em todo o caso, dizer o seguinte: o Bloco de Esquerda em situação nenhuma integrará um Executivo Municipal, em situação nenhuma aceitará pelouros num Executivo Municipal dominado pela coligação de direita, de forma nenhuma, e mesmo noutra situação
O decisivo para nós não é obter cargos. A política para nós não é isso. A política é dar resposta às necessidades das pessoas. Mas fecha, por exemplo, um cenário de coligação com o Partido Socialista? Esse cenário, qualquer assunção de pelouros por parte de um eleito do Bloco de Esquerda terá que ser sempre na base de um acordo programático que dê resposta àquilo que para nós são as prioridades para Gaia. Não há outra alternativa. O Bloco de Esquerda não vende os votos que recebe dos eleitores a troco de cargos, de forma nenhuma. O Bloco de Esquerda usa a força que os eleitores lhe queiram dar para lutar pelos compromissos que assumiu perante os eleitores. Não há outra forma, para nós não há outra forma de estar na política. E para nós este é um aspecto importante, porque é preciso credibilizar a atividade política e é preciso que as pessoas se reconheçam na política, que a política diz respeito à vida das pessoas. É preciso pôr as pessoas no centro da atividade política. E isso prende-se com outra proposta que o Bloco de Esquerda acarinha muito e que eu não queria perder a oportunidade de aqui apresentar, que é a defesa de um orçamento participativo. Ou seja, nós entendemos que em cada ano deve haver uma parcela do orçamento municipal, uma parcela da despesa de investimento do município, que deve ficar reservada para projetos de investimento que sejam propostos, discutidos, selecionados, aprovados, escolhidos, votados pelos cidadãos, pelos gaenses. Tem que ser assim. A democracia não pode resumir-se a votar de 4 em 4 anos para as autárquicas e de 4 em 4 ou menos anos para as legislativas. Não pode resumir-se ao exercício do voto. Julgamos que um esta exercício é uma forma... que, aliás, não é exercido pela maioria da população, uma vez que a abstenção é altíssima. Infelizmente, e isso prende-se precisamente com este sentimento de alheamento da população em relação à política. O que nós propomos com esta ideia do orçamento participativo, que aliás já existe em muitos concelhos e em muitos municípios e em muitas freguesias do nosso país, o que nós propomos é precisamente contrariar isso, dar às pessoas a noção de que têm uma palavra a dizer nos seus destinos, nos destinos da sua autarquia, e que as pessoas contam. As pessoas contam. A política tem que ser isso. A política tem que ser fazer contar a vontade e a necessidade das pessoas. Introduzir essa componente de democracia participativa no nosso sistema democrático, julgo que só fortalece a democracia local, e é outra proposta que queremos defender com muito vigor. Já me disse que não existem vencedores anunciados nas eleições, mas quais são os pelouros que gostaria de tratar pessoalmente num cenário de vitória? Repare, não encaro esta candidatura como um projeto pessoal, de forma nenhuma. Mas é o rosto desta candidatura. Exatamente, mas sou apenas isso, o rosto. A questão não se pode colocar nesses termos. O que nós desejamos é a medida da nossa... aquilo que nós acreditamos que vai ser a medida da nossa vitória é ter a possibilidade de efetivar mudanças que contem na vida dos gaenses. Isso significa, com certeza, derrotar a atual coligação PSD-CDS. Mas mais do que isso significa criar condições para uma mudança efetiva, porque substituir esta maioria absoluta por outra, francamente, os gaenses não beneficiariam nada com isso. Criar condições para uma mudança efetiva na orientação das políticas municipais ao longo dos próximos 4 anos, e acreditamos que a única forma de garantir isso é reforçar a presença do Bloco de Esquerda nos órgãos autárquicos, reforçar a presença do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal e assegurar também a presença do Bloco de Esquerda no Executivo Municipal. Com certeza que sim. Eduardo, agradeço-lhe a presença neste Autárquicas 2013. Até uma próxima oportunidade. Agradeço. Muito obrigado. O Autárquicas 2013, este especial, regressa na próxima semana com outro candidato também às próximas eleições que se avizinham. Até lá, uma boa noite.